O vento frio soprava através das janelas parcialmente abertas do escritório luxuoso no 18º andar do edifício Vindima, no centro empresarial de Caxias do Sul. Benício Dallagnol, 45 anos, assinava o último documento que selaria o maior negócio de sua vida. 50 milhões de reais que consolidariam seu império vitivinícola na Serra Gaúcha. O aquecedor trabalhava continuamente, lutando contra o frio penetrante daquele final de tarde serrano. Está feito, Benício. Parabéns. O advogado Dante Lovatel apertou sua mão com firmeza. A vinícola Montebello agora é oficialmente sua. Mais 200 hectares para seu grupo empresarial. Benício sorriu discretamente, ajustando a gravata feita sob medida. Seu rosto marcado pelas intempéries denunciava as horas que passava entre os parreirais, inspecionando pessoalmente cada uma de suas propriedades. Apesar do terno italiano impecável e do relógio suíço no pulso, havia algo de profundamente enraizado na terra naquele homem. Foram 3 anos de negociação, Dante. Parecia que nunca ia acontecer. Mas aconteceu. E você fez história mais uma vez. Benício pegou o telefone. Seu primeiro instinto era ligar para Ornella, sua esposa. Depois de 7 anos de casamento, ela continuava sendo seu porto seguro. A única pessoa em quem confiava plenamente depois de perder os pais ainda jovem em um acidente na rodovia RS 122. Vou contar para Ornella. Ela vai querer comemorar. Dante sorriu, guardando os documentos na pasta de couro. Aquela sua esposa é um achado, Benício. Culta, elegante, sempre apoiando seus projetos. Você deu sorte. Não foi sorte, foi destino. Benício respondeu com a certeza de quem encontrou algo raro e precioso. Nós nos conhecemos quando eu mais precisava de alguém que acreditasse em mim. Depois de finalizar os últimos detalhes, Benício desceu para a garagem subterrânea. O motorista já havia ido embora, seguindo suas ordens para voltar no dia seguinte. Ele queria dirigir sozinho pela estrada que ligava Caxias do Sul ao Vale dos Vinhedos, onde ficava sua mansão. Precisava desse tempo para organizar os pensamentos e saborear a vitória. A estrada serpenteava entre colinas verdejantes, cobertas de parreirais e araucárias. Enquanto dirigia seu SUV importado, Benício não conseguia parar de pensar em como sua vida havia mudado. De filho de pequenos produtores de farroupilha a um dos maiores empresários do setor vitivinícola da região sul. E agora, com a aquisição da vinícola Montebello, seus negócios atingiriam um novo patamar. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Yolanda, a governanta de sua casa. Algo no tom de voz dela o alarmou imediatamente. Senhor Benício, o senhor vai demorar para chegar? É que... Aconteceu alguma coisa, Yolanda? A preocupação era evidente em sua voz. Não, senhor. Só queria saber se preparo alguma coisa especial para o senhor jantar. Havia algo estranho naquela ligação. Yolanda nunca o incomodava com assuntos domésticos quando ele estava fora. Benício conhecia aquela mulher há 5 anos, desde que a contratara após uma recomendação de amigos. Nascida em Antônio Prado, Yolanda Bertolini tinha 58 anos e uma devoção quase religiosa ao trabalho e à família para quem trabalhava. Está tudo bem com a dona Ornella? Sim. A dona saiu mais cedo. Disse que ia encontrar umas amigas em Caxias. Benício franziu o senho. Ornella não havia mencionado nenhum compromisso quando conversaram pela manhã. Na verdade, ela havia dito que passaria o dia organizando a adega da mansão. Tudo bem, Yolanda. Chego em 1 hora. Algo no fundo de sua mente acendeu um alerta. Por impulso, decidiu não seguir para casa imediatamente. Desviou para uma estrada secundária que levava ao Mirante do Vale, um lugar onde costumava ir para pensar. Estacionou o carro e ficou observando o horizonte, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho, contrastando com o verde intenso dos vinhedos. Benício pegou o telefone e ligou para Ornella. 3 toques depois, ela atendeu. Oi, amor. A voz dela soava alegre e natural. Como foi a assinatura? Foi tudo certo. A vinícola Montebello é nossa. Que maravilha. Vamos comemorar quando você chegar. Onde você está? Houve uma pausa quase imperceptível antes que ela respondesse. No salão da Juliana, em Caxias. Resolvi fazer as unhas para a nossa comemoração.
Benício olhou para o relógio. 6:30 da tarde. O salão da Juliana fechava às 6. Ele sabia disso porque frequentemente pagava as contas de Ornella. Que bom, estarei em casa em breve. Ao desligar, sentiu um nó no estômago. Era a primeira vez em 7 anos que flagrava Ornella em uma mentira tão clara. Tentou se convencer de que deveria haver uma explicação simples. Talvez ela estivesse preparando uma surpresa para ele, algo relacionado à comemoração do negócio. Mas o telefonema de Yolanda e agora a mentira de Ornella. Algo não se encaixava. O resto do caminho até sua propriedade no Vale dos Vinhedos foi percorrido com uma sensação crescente de desconforto. A mansão de estilo contemporâneo, com amplos janelões e uma adega subterrânea premiada internacionalmente, havia sido projetada por um famoso arquiteto de Porto Alegre. Era o orgulho de Benício, o símbolo de tudo que conquistara com seu trabalho. Ao invés de entrar pela entrada principal, Benício optou pelo acesso dos fundos, que dava para a área de serviço. Estacionou o carro fora da propriedade e caminhou silenciosamente pelo jardim meticulosamente cuidado. Quando entrou pela porta da cozinha, encontrou Yolanda sentada à mesa com um terço nas mãos. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Ao ver Benício, ela se levantou num sobressalto. Senhor Benício, o senhor me assustou. O que está acontecendo, Yolanda? Perguntou diretamente, observando o rosto enrugado da governanta, que parecia lutar internamente com algo. Nada, senhor. Só estou rezando um pouco, como sempre faço. Benício colocou sua pasta sobre a mesa e se aproximou de Yolanda. Nós nos conhecemos há 5 anos. Você nunca mentiu para mim. Por favor, não comece agora. O rosto da mulher se contorceu numa expressão de angústia. Suas mãos enrugadas apertaram o terço com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Senhor, eu não sei o que fazer. Sua voz saiu trêmula. Eu vi uma coisa hoje que não devia ter visto. Benício sentiu o coração acelerar. O que você viu? Yolanda olhou ao redor, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. Então, baixou a voz para um sussurro. Um homem veio aqui hoje, senhor. Um homem que eu nunca tinha visto antes. A dona Ornella o recebeu como se fosse um velho amigo. Benício tentou manter a calma. E o que tem de errado nisso? Minha esposa tem muitos amigos que eu não conheço. Não foi assim, senhor. Yolanda parecia cada vez mais angustiada. Eles foram para o escritório do senhor. Fecharam a porta. Fiquei preocupada, então. Então fiz algo que nunca fiz antes. O que você fez, Yolanda? Eu ouvi atrás da porta, senhor. Confessou visivelmente envergonhada. Sei que foi errado, mas algo me dizia que precisava proteger o senhor. Benício sentiu as pernas fraquejarem. Puxou uma cadeira e sentou-se. E o que você ouviu? Eles falavam de documentos, senhor. De papéis que estavam no cofre. A dona Ornella dizia que precisava de mais tempo, que o senhor não podia desconfiar de nada. Yolanda fez uma pausa, engolindo em seco. E então? Então eu vi o homem abrir uma maleta. Tinha instrumentos dentro, como os que médico usa. E luvas cirúrgicas. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Benício sentia como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Onde eles estão agora? A dona Ornella saiu com ele. Disse que voltaria à noite. Deixou tudo arrumado no escritório como se nada tivesse acontecido. Benício se levantou determinado. Preciso ver o escritório. Senhor, tem mais uma coisa. Yolanda hesitou, como se as próximas palavras fossem difíceis demais de pronunciar. Depois que eles saíram, eu entrei para limpar o escritório. E vi... O que você viu? Uma mancha, senhor. No piso de granito italiano, aquele que veio especialmente de Carrara. Uma mancha que parecia... Ela não conseguiu terminar a frase. Sangue? Benício completou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Yolanda assentiu, os olhos marejados. E tinha uma luva cirúrgica no lixo, senhor. Uma luva com manchas vermelhas. Naquele momento, Benício Dalagnol sentiu que o chão sob seus pés havia desaparecido. Em apenas algumas horas, sua vida perfeita começava a mostrar rachaduras que ameaçavam destruir tudo o que ele havia construído. E o mais perturbador, a mulher em quem mais confiava no mundo todo, sua companheira de 7 anos, de repente se tornava uma completa desconhecida.
Benício caminhou lentamente pelo corredor que levava ao seu escritório, os passos pesados ecoando no piso de madeira de ipê. Yolanda o seguia a uma distância respeitosa, ainda apertando o terço entre os dedos nodosos. O escritório ficava na ala oeste da mansão, com uma vista privilegiada para os vinhedos que se estendiam até o horizonte. Ao abrir a porta, tudo parecia normal à primeira vista. Os livros nas estantes de cerejeira, o computador sobre a mesa de carvalho maciço, os quadros de artistas gaúchos nas paredes. Mas Benício conhecia cada centímetro daquele espaço. Era seu refúgio, o lugar onde passava horas, analisando relatórios, planejando novos investimentos. Ali, senhor. Yolanda apontou para um ponto próximo à mesa. Benício se aproximou e se agachou. No granito italiano cinza, quase imperceptível para quem não soubesse o que procurar, havia uma mancha levemente rosada. Alguém havia tentado limpar, mas não completamente. Você tocou nisso, Yolanda? Não, senhor. Só olhei e saí. Fiquei com medo. Benício se levantou e foi até a lixeira ao lado da mesa. Usando uma caneta, remexeu o conteúdo até encontrar o que procurava. Uma luva cirúrgica cuidadosamente dobrada, com pequenas manchas avermelhadas. Santa Madre de Deus, murmurou Yolanda fazendo o sinal da cruz. Benício sentiu um misto de confusão e raiva crescendo dentro dele. Quem era aquele homem? O que ele e Ornella estavam fazendo em seu escritório? E por que havia sangue? Yolanda, preciso que você me conte exatamente o que ouviu cada palavra. A governanta sentou-se na poltrona de couro, parecendo ainda menor e mais frágil. Eles falavam baixo, senhor. Mas ouvi quando a dona Ornella disse algo sobre finalizar o serviço e não deixar rastros. O homem perguntou se o senhor suspeitava de algo, e ela disse que não, que o senhor confiava nela cegamente. Cada palavra era como uma punhalada. Benício foi até o cofre embutido na parede atrás de um quadro, digitou a combinação e abriu a porta de aço. Tudo parecia no lugar. Documentos, dinheiro, joias. Mas algo chamou sua atenção. Uma pasta com contratos importantes parecia ligeiramente desalinhada. Ela conhece a combinação do cofre? Sim, senhor. O senhor mesmo me disse que tinha ensinado a dona Ornella, caso acontecesse alguma coisa com o senhor. Benício abriu a pasta e começou a folhear os documentos. Tudo parecia estar ali. Escrituras de suas propriedades, contratos de fornecimento, documentos da empresa. Mas havia algo diferente. Um envelope que ele não reconhecia. Abriu-o com cuidado e encontrou fotografias. Seu coração quase parou ao ver o conteúdo. Eram fotos de Ornella com outro homem. Não o mesmo que Yolanda descrevera, mas outro. Nas fotos, eles usavam roupas formais, como em uma cerimônia. Em uma delas, estavam diante de um juiz. Isso não é possível, murmurou Benício, sentindo a garganta seca. Virou a fotografia e viu uma data escrita à caneta. 12 de maio de 2015. 2 anos antes de conhecer Ornella. Senhor, o que o senhor encontrou? Perguntou Yolanda, preocupada com a palidez que tomara conta do rosto do patrão. Parece que minha esposa já foi casada antes, Yolanda. Sua voz saiu baixa, controlada, mas por dentro sentia-se em meio a um turbilhão. O problema é que ela sempre me disse que nunca tinha se casado antes de me conhecer. Benício continuou examinando o envelope e encontrou mais documentos. Uma certidão de casamento em nome de Ornella Zanetti e Pietro Vieselli. Zanetti, não Brandalise, que era o sobrenome de solteira que ela sempre usara. Havia também recortes de jornal, um deles mencionando um incêndio em uma clínica em Gramado, com o nome de Pietro Vieselli entre as vítimas. Quem é você, Ornella? Murmurou para si mesmo, enquanto as peças daquele quebra-cabeça perturbador começavam a se juntar em sua mente. Benício guardou tudo de volta no cofre, exceto algumas fotos e documentos que colocou no bolso interno do paletó. Precisava descobrir mais, mas com cautela. Se Ornella estava envolvida em algo perigoso, ele não podia simplesmente confrontá-la sem ter certeza do que estava acontecendo. Yolanda, preciso que você haja normalmente quando minha esposa voltar. Não mencione que eu estive aqui nem que conversamos sobre isso. Diga que tive que voltar a Caxias para resolver um problema na empresa. Mas, senhor, o senhor não vai ficar aqui? E se ela...
Não se preocupe. Vou ficar na casa de hóspedes da vinícola Cerro Azul. Ninguém precisa saber. A vinícola Cerro Azul era uma de suas propriedades mais isoladas, a cerca de 30 quilômetros dali. Vou investigar isso discretamente. Tenho medo, senhor. E se ela perceber que eu sei de algo? Benício colocou a mão no ombro da governanta. Yolanda, você é a pessoa mais leal que conheço. Confio em você mais do que em qualquer outra pessoa neste momento. Mas se você se sentir em perigo, saia imediatamente e me ligue. Deu a ela um telefone celular pré-pago que mantinha no escritório para emergências. Use apenas este telefone para falar comigo. Não confie em nenhuma outra linha. Após dar mais algumas instruções a Yolanda, Benício saiu pela mesma porta dos fundos por onde entrara. Antes de partir, olhou para a mansão que construíra com tanto orgulho. Pela primeira vez, aquele lugar não parecia mais seu lar, mas um cenário elaborado de uma peça, onde aparentemente ele era o único que não conhecia o roteiro. Ao chegar à vinícola Cerro Azul, Benício foi recebido por Tadeu Schiavon, o capataz de confiança que administrava a propriedade há mais de uma década. Senhor Benício, que surpresa! Não esperava o senhor hoje. Preciso passar uns dias aqui, Tadeu. Assuntos pessoais. O olhar experiente do velho capataz percebeu imediatamente que algo estava errado, mas sua discrição o impediu de fazer perguntas. A casa de hóspedes está sempre pronta, senhor. Quer que eu mande preparar algo para o senhor comer? Não, obrigado. Só preciso de privacidade. Na simplicidade rústica da casa de hóspedes, tão diferente do luxo ostensivo de sua mansão, Benício finalmente permitiu que a tensão acumulada nas últimas horas escapasse. Sentado na varanda de madeira, sob o céu estrelado da serra, tirou do bolso as fotografias e documentos que encontrara no cofre. Quem era Ornella Zanetti? E por que ela escondera seu casamento anterior? A morte do marido em um incêndio parecia conveniente demais. As perguntas se multiplicavam em sua mente, cada uma mais perturbadora que a anterior. Na manhã seguinte, Benício acordou antes do nascer do sol. Havia dormido pouco e mal, atormentado por pesadelos onde Ornella sorria enquanto um fogo consumia tudo ao seu redor. Tomou um café forte preparado por Dona Ângela, a esposa de Tadeu, e partiu para Caxias do Sul sem dar maiores explicações. Seu primeiro destino foi o escritório de Gaudêncio Polesso, um ex-delegado que agora trabalhava como investigador particular. Gaudêncio era filho de imigrantes vênetos e tinha a reputação de ser o melhor investigador da região, discreto e incorruptível. O escritório ficava num prédio antigo no centro de Caxias do Sul, longe das áreas mais movimentadas. Benício estacionou a 3 quadras de distância e caminhou o resto do percurso, verificando ocasionalmente se estava sendo seguido. Benício Dall'Agnol. Gaudêncio o recebeu com um aperto de mão firme. O que traz um dos homens mais ricos do setor vinícola ao meu humilde escritório? Preciso da sua discrição total, Gaudêncio. O investigador apontou para uma cadeira gasta diante de sua mesa repleta de papéis. Todos os meus clientes recebem isso. Durante a hora seguinte, Benício relatou tudo o que descobrira, mostrando as fotografias e documentos que trouxera consigo. Gaudêncio ouviu atentamente, tomando notas ocasionais, seu rosto permanecendo impassível mesmo diante das revelações mais surpreendentes. Deixe-me ver se entendi, disse Gaudêncio, após Benício terminar seu relato. Sua esposa, que conhece há 7 anos, aparentemente tinha outra identidade antes de conhecê-lo. Era casada com um homem que morreu em um incêndio. E agora você a flagrou recebendo um desconhecido em sua casa, com evidências de sangue no local. Exatamente. E você quer que eu descubra quem ela realmente é? Sim, quero saber tudo sobre Ornella Zanetti, ou qualquer outro nome que ela possa ter usado. Quero saber quem era Pietro Vieselli. E quero descobrir quem é o homem que esteve em minha casa ontem. Gaudêncio coçou o queixo, pensativo. Vai levar tempo, e não será barato. Dinheiro não é problema, mas o tempo sim. Tenho a sensação de que preciso descobrir tudo isso o mais rápido possível. Por quê? Você acha que está em perigo? Benício hesitou. Até aquele momento, não havia considerado essa possibilidade. Mas agora que Gaudêncio a mencionava, algo dentro dele soava como um alarme.
Não sei. Talvez. Gaudêncio pegou as fotografias e documentos, examinando-os com atenção profissional. Vou começar imediatamente. Enquanto isso, sugiro que tome cuidado. Se sua esposa escondeu tanto de você por tanto tempo, há um motivo. O que você sugere? Haja normalmente. Não deixe que ela suspeite que você descobriu algo e esteja atento a qualquer coisa fora do comum. Ao sair do escritório de Gaudêncio, Benício sentiu o peso do celular no bolso. Havia 10 chamadas perdidas de Ornella. Respirou fundo e retornou a ligação. Benício, onde você está? Fiquei preocupada. A voz dela soava genuinamente aflita. Desculpe, tive que voltar a Caxias. Surgiu um problema com os documentos da vinícola Monte Belo. Por que não me avisou? Voltei para casa ontem à noite e Yolanda me disse que você tinha saído, mas não disse para onde. Foi tudo muito repentino. Benício se esforçava para manter a voz casual. Como foi seu dia com as amigas? Houve uma pausa quase imperceptível antes da resposta. Foi ótimo, precisávamos colocar o papo em dia. Mais uma mentira, pensou Benício. Sentia-se como se estivesse falando com uma estranha. Quando você volta? Perguntou ela. Hoje à noite, provavelmente. Ainda tenho algumas coisas para resolver aqui. Vou preparar algo especial para o jantar. Temos que comemorar seu grande negócio. Benício desligou, sentindo um nó no estômago. Como ela conseguia soar tão normal, tão amorosa, enquanto vivia uma vida de segredos e mentiras? No caminho de volta para a vinícola Cerro Azul, Benício parou em um restaurante à beira da estrada. Precisava comer algo, mesmo sem apetite. Enquanto esperava seu prato, notou um carro estacionando do outro lado da rua. Um homem de terno desceu e entrou em uma loja. Havia algo familiar nele, algo que fez Benício ficar alerta. O celular vibrou com uma mensagem de Gaudêncio. Comecei a investigação. Primeira descoberta. Pietro Vieselli não morreu no incêndio. Ele sobreviveu com graves queimaduras. Está vivo. Benício sentiu o sangue gelar nas veias. Se Pietro Vieselli estava vivo, o que mais Ornella havia mentido? E quem era o homem que estivera em sua casa com ela? O homem de terno saiu da loja e por um instante seus olhares se cruzaram. Benício teve certeza. Era o mesmo homem que Yolanda descrevera. O estranho sorriu, um sorriso frio que não alcançava os olhos, e entrou novamente no carro. Benício largou algumas notas sobre a mesa e saiu apressadamente. Precisava voltar para a vinícola e processar o que estava acontecendo. Mais do que nunca, tinha certeza de que estava no meio de algo muito maior e mais perigoso do que poderia imaginar. E no centro de tudo estava Ornella, a mulher que amava, a mulher que, aparentemente, nunca existira de verdade. Os dias se arrastavam com uma lentidão agonizante. Benício mantinha uma rotina cuidadosamente calculada. Visitava a mansão diariamente, jantava com Ornella, conversava sobre banalidades e projetos futuros, sempre sorrindo, sempre fingindo que nada havia mudado. Mas por dentro, cada minuto ao lado dela era uma tortura. Cada sorriso, cada toque, cada palavra de carinho, agora carregava a sombra da dúvida. Você está diferente, comentou Ornella numa noite, enquanto jantavam no terraço com vista para os vinhedos. O sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de vermelho e dourado, criando um cenário de beleza quase irônica para a farsa que viviam. Preocupado com alguma coisa? Benício tomou um gole de vinho tinto, produzido em sua própria vinícola, ganhando tempo para compor sua resposta. Só cansado. A aquisição da vinícola Monte Belo trouxe mais trabalho do que eu esperava. Ornella o observava com aqueles olhos castanho esverdeados penetrantes que o haviam conquistado anos atrás. Usava um vestido bordô que realçava sua pele clara, os cabelos negros soltos emoldurando o rosto de feições delicadas. Era inegavelmente linda. E completamente enigmática. Você precisa relaxar mais. Ela se levantou e foi até ele, massageando seus ombros tensionados. Que tal passarmos um fim de semana em São José dos Ausentes, aquela pousada que você gosta nos campos de cima da serra? Talvez mais tarde. Tenho muitos compromissos nas próximas semanas. As mãos dela pararam por um instante, quase imperceptível. Você nunca recusou uma ida a São José dos Ausentes antes. Benício sorriu,
virando-se para encará-la. Sempre há uma primeira vez. Por um breve momento, ele pensou ter visto algo nos olhos dela. Uma sombra de preocupação, talvez até medo, mas desapareceu tão rapidamente que poderia ter sido apenas sua imaginação. Após o jantar, Benício alegou o trabalho pendente e se retirou para o escritório. Havia limpado cuidadosamente o local onde Yolanda encontrara a mancha de sangue, não querendo deixar nenhuma evidência de que sabia algo. Trancou a porta e verificou se o sistema de câmeras que instalara secretamente estava funcionando. Pequenas, quase invisíveis, as câmeras monitoravam a casa inteira, transmitindo imagens para um servidor seguro ao qual só ele tinha acesso. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Gaudêncio. Preciso te ver. Descobertas importantes. Amanhã, 10 horas, mesmo lugar. Benício apagou a mensagem imediatamente e continuou trabalhando em seu computador, analisando relatórios financeiros como se nada tivesse acontecido. Mas sua mente estava a quilômetros de distância, antecipando o que o investigador poderia ter descoberto. Na manhã seguinte, Benício informou a Ornella que precisava ir a Porto Alegre para uma reunião com investidores. Mais uma mentira na crescente teia de enganos que agora definia seu casamento. Voltarei amanhã à noite, disse, beijando-a na testa. Foi estranho como aquele gesto, antes tão natural, agora parecia mecânico, forçado. Tome cuidado, respondeu ela, segurando sua mão por um momento mais longo que o necessário. Você sabe que não gosto quando você dirige sozinho pela serra, principalmente quando há neblina. Havia sinceridade naquela preocupação? Ou era apenas mais uma faceta da personagem que ela interpretava? Benício já não conseguia distinguir. O encontro com Gaudêncio foi em um café discreto na periferia de Caxias do Sul. O ex-delegado já o esperava em uma mesa nos fundos, um arquivo grosso à sua frente. Você não vai gostar do que descobri, foi a primeira coisa que Gaudêncio disse quando Benício se sentou. Estou preparado. Gaudêncio abriu o arquivo e começou a explicar metodicamente. Ornella Zanetti não existe antes de 2014, pelo menos não oficialmente. A certidão de nascimento é falsa, feita com muito profissionalismo, mas falsa. Benício sentiu um aperto no peito. Continue. Pietro Vieselli é real. Era médico em Gramado, especialista em cirurgia plástica. Casou-se com sua Ornella em 2015. O incêndio na clínica dele aconteceu em 2017, 3 meses antes dela conhecer você. E ele sobreviveu. Sim, com queimaduras graves. Passou 1 ano em tratamento intensivo no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Depois disso, desapareceu do radar, até recentemente. Gaudêncio colocou uma fotografia sobre a mesa. Mostrava um homem com o lado direito do rosto desfigurado por cicatrizes de queimadura. Benício sentiu um calafrio ao reconhecer os olhos. Eram os mesmos do homem que vira no restaurante à beira da estrada. Este é Pietro Vieselli hoje. Ele voltou ao Rio Grande do Sul há cerca de 3 meses. E o que ele quer? Isso é o que ainda não sei, mas tenho mais informações sobre sua esposa. Ou quem quer que ela seja. Gaudêncio mostrou mais fotografias. Em cada uma, Ornella aparecia com visual ligeiramente diferente. Cabelos mais curtos, mais longos, mais claros, mais escuros. Mas era inegavelmente ela. Encontrei registros dela com pelo menos 3 identidades diferentes nos últimos 10 anos. Antes de ser Ornella Zanetti, ela foi Aurora Mazarotto em Florianópolis e antes disso, Clarice Tessari em Curitiba. Benício examinou as fotos, sentindo-se cada vez mais nauseado. Casada? Em ambos os casos. E em ambos os casos, os maridos tiveram acidentes convenientes. Um acidente de carro em Florianópolis. O marido sobreviveu, mas ficou paraplégico. E um acidente doméstico em Curitiba, uma queda na escada que resultou em traumatismo craniano fatal. Meu Deus, murmurou Benício, passando a mão pelo rosto. Estou casado com uma viúva negra. É pior, continuou Gaudêncio, implacável. Em todos os casos, ela se casou com homens bem-sucedidos financeiramente. E em todos os casos, conseguiu acesso a contas bancárias e bens antes dos acidentes. Benício lembrou-se de como, poucos meses após o casamento, havia incluído Ornella como signatária em várias de suas contas,
e como, no ano passado, havia transferido para o nome dela uma de suas propriedades menores, como presente de aniversário. Ela está me roubando? Não encontrei evidências de desvios significativos das suas contas. Mas ela tem uma conta em um banco nas Ilhas Cayman, aberta 6 meses após seu casamento. Regularmente, pequenas quantias são depositadas lá, não o suficiente para você notar, mas ao longo dos anos, acumulou um valor considerável, completou Benício, a raiva crescendo dentro dele. Exatamente. E agora, com Pietro Vieselli de volta à cena, temo que eles estejam planejando algo maior. Como o quê? Gaudêncio hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Considerando o padrão de comportamento dela e o fato de que você acabou de fechar o maior negócio da sua vida, eu diria que ela está se preparando para um grande golpe final. E, dado o histórico, provavelmente envolveria um acidente conveniente para você. As palavras atingiram Benício como um soco no estômago. Uma coisa era descobrir que sua esposa havia mentido sobre seu passado. Outra, completamente diferente, era perceber que ela poderia estar planejando sua morte. Tem mais uma coisa, continuou Gaudêncio, puxando outro documento. Ela tem feito visitas regulares a um laboratório farmacêutico em Caxias, um lugar discreto, especializado em medicamentos manipulados. Você acha que ela poderia estar planejando te envenenar? É uma possibilidade que não podemos descartar. Benício sentiu a garganta seca. Lembrou-se das taças de vinho que Ornella insistia em servir para ele todas as noites, alegando que era o melhor de sua coleção. Dos chás especiais que ela começara a incluir em sua rotina nos últimos meses, dizendo que ajudavam a reduzir o estresse. O que devo fazer agora? Primeiro, não coma ou beba nada que ela prepare ou que você não tenha certeza absoluta da procedência. Segundo, continue agindo normalmente. Se ela suspeitar que você sabe algo, pode acelerar seus planos. Gaudêncio fechou o arquivo. E terceiro, precisamos encontrar Pietro Vieselli. Ele é a chave para entender o que está acontecendo. Benício assentiu, tentando processar tudo aquilo. E se eu simplesmente confrontá-la, pedir o divórcio? Seria arriscado. Se ela perceber que perdeu o acesso aos seus bens, não sabemos como reagiria. Gaudêncio fez uma pausa, seu olhar endurecendo. Além disso, ainda não sabemos o que aconteceu no seu escritório naquele dia. De quem era o sangue na mancha que sua governanta encontrou? Um novo e terrível pensamento ocorreu a Benício. Você acha que eles podem ter machucado alguém? É uma possibilidade que estou investigando. Houve algum desaparecimento recente entre pessoas próximas a você? Funcionários, parceiros de negócios? Benício pensou por um momento. Fabrício Pasquale, meu contador, não aparece no escritório há mais de uma semana. Ele disse que estava doente, mas só falei com ele por telefone. Vou verificar, disse Gaudêncio, anotando o nome. Enquanto isso, mantenha os olhos abertos e instale um sistema de segurança adicional em sua casa, algo que ela não conheça. Já fiz isso. Câmeras ocultas em todos os cômodos. Bom, e lembre-se, não confie em nada que ela diga ou faça. Ao deixar o café, Benício sentiu como se estivesse vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. A mulher que amara por 7 anos, com quem compartilhara seus sonhos e segredos mais íntimos, era uma completa estranha, uma predadora que havia escolhido ele como presa. No caminho de volta para a vinícola Cerro Azul, onde pretendia passar algumas horas antes de seguir para casa, Benício percebeu que estava sendo seguido. Um carro preto mantinha uma distância constante, sempre visível no espelho retrovisor. Em uma estrada secundária, pouco movimentada, isso não passava despercebido. Com o coração acelerado, Benício aumentou a velocidade. O carro preto fez o mesmo. Ele diminuiu, testando, e o outro carro também reduziu a velocidade. Não havia dúvida. Estava sendo seguido. Numa decisão impulsiva, Benício virou bruscamente em uma estrada de terra que conhecia bem. Levava a uma de suas vinícolas menores, um caminho cheio de curvas e elevações que seria difícil para alguém não familiarizado com a região. O carro preto hesitou por um momento antes de fazer a mesma curva. Benício acelerou, levantando uma nuvem de poeira. O outro veículo tentou acompanhar, mas em uma curva particularmente fechada, derrapou e saiu da estrada.
Benício não parou para verificar. Continuou em alta velocidade até ter certeza de que havia despistado seu perseguidor. Só então diminuiu o ritmo, respirando pesadamente, as mãos tremendo no volante. Quem estava naquele carro? Pietro Vieselli? Algum cúmplice de Ornella? E o que pretendiam? Quando finalmente chegou à vinícola Cerro Azul, Benício encontrou Tadeu Schiavon esperando no portão, o rosto marcado pela preocupação. Senhor Benício, graças a Deus o senhor chegou. Tem uma mulher aqui querendo falar com o senhor. Diz que é urgente. Que mulher? Perguntou Benício imediatamente alerta. Dona Vitória Bavaresco. Diz que é a esposa do senhor Fabrício, seu contador. Benício sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Onde ela está? Na varanda da casa principal. Chegou há umas 2 horas muito agitada. Disse que só falaria com o senhor pessoalmente. Vitória Bavaresco era uma mulher pequena, de aparência frágil, mas com olhos determinados. Quando viu Benício se aproximando, levantou-se num salto. Benício, graças a Deus, estou tentando te encontrar há dias. Sua voz tremia de emoção. Fabrício sumiu. Não tenho notícias dele há 1 semana. A última coisa que ele me disse foi que ia se encontrar com você e sua esposa para discutir alguns documentos importantes. Comigo e Ornella? Benício franziu o senho. Não marquei nenhuma reunião com Fabrício. Os olhos de Vitória se encheram de lágrimas. Eu sabia. Ele recebeu uma ligação, disse que era da sua esposa, pedindo para ele ir até sua casa com documentos confidenciais. Ele parecia nervoso, mas disse que era importante demais para recusar. Benício sentiu o sangue gelar nas veias. Documentos confidenciais. Seu contador. Sua esposa. O sangue no escritório. Vitória, você foi à polícia? Sim, mas eles não parecem preocupados. Dizem que ele provavelmente viajou a negócios e esqueceu de avisar. Ela enxugou as lágrimas com raiva. Mas Fabrício nunca faria isso. Estamos casados há 20 anos. Ele nunca desapareceria assim sem avisar. Benício trocou um olhar significativo com Tadeu, que assentiu imperceptivelmente e se afastou, dando-lhes privacidade. Vitória, preciso que você me conte exatamente o que aconteceu na última vez que falou com Fabrício. Cada detalhe que conseguir lembrar. À medida que Vitória relatava os últimos momentos antes do desaparecimento do marido, a sensação de horror crescia dentro de Benício. Tudo apontava para uma terrível possibilidade. Fabrício Pasquale poderia ser a fonte do sangue encontrado em seu escritório. E se isso fosse verdade, Ornella não era apenas uma golpista. Ela poderia ser algo muito pior. A noite caía sobre o Vale dos Vinhedos quando Benício finalmente retornou à mansão. As luzes âmbar brilhavam através das amplas janelas de vidro, criando a ilusão de um lar acolhedor e seguro. Como era estranho pensar que aquele lugar, que ele construíra com tanto orgulho, agora abrigava segredos tão sombrios. Benício havia passado as últimas horas com Vitória Bavaresco, ouvindo cada detalhe sobre o desaparecimento de Fabrício e confortando-a como podia. Prometera usar toda a sua influência para pressionar as autoridades, mas não mencionou suas suspeitas. Não queria dar falsas esperanças, ou pior ainda, confirmar seus piores temores. Após deixar Vitória em um hotel em Bento Gonçalves, Benício ligou para Gaudêncio, compartilhando as novas informações. O investigador prometeu intensificar as buscas por Fabrício e por Pietro Vieselli. Agora, enquanto estacionava o carro na garagem espaçosa da mansão, Benício sentia o peso do conhecimento que carregava. Cada passo em direção à porta era como caminhar para uma encenação onde ele era o único que não conhecia todas as falas. Ornella o esperava no hall de entrada, deslumbrante em um vestido verde esmeralda que realçava sua silhueta elegante. Seus cabelos presos em um coque sofisticado emolduravam o rosto de traços delicados. E um sorriso, aquele mesmo sorriso que o conquistara anos atrás, iluminava seu semblante. Você demorou, disse ela, aproximando-se para beijá-lo. Benício sentiu o perfume familiar, uma mistura de bergamota e baunilha que ela sempre usava. Como foi a reunião em Porto Alegre? Produtiva, respondeu ele, forçando um sorriso. Consegui fechar um acordo vantajoso com os investidores. Isso merece uma comemoração. Ela enlaçou seu braço.
preparei um jantar especial. A mesa estava impecavelmente arrumada na sala de jantar, com velas, flores e a melhor porcelana. A vista para os vinhedos, agora iluminados apenas pelo luar e pelas estrelas, criava uma atmosfera romântica que, em outros tempos, teria encantado Benício. Agora cada detalhe parecia parte de uma elaborada armadilha. Vinho, ofereceu Ornella, segurando uma garrafa de Merlot, o favorito de Benício. Não, obrigado. Estou com um pouco de dor de cabeça. Prefiro água. Uma sombra de contrariedade passou pelo rosto dela, tão rápida que poderia ter sido apenas impressão. Tem certeza? Este vinho é especial, da safra premiada de 2018. Tenho certeza, respondeu ele, mantendo o tom casual. Talvez mais tarde. Durante o jantar, Benício observava cada movimento de Ornella, cada nuance de expressão. Como era possível que não tivesse percebido antes? Os pequenos deslizes ocasionais na história de seu passado, a falta de amigos de longa data, a relutância em visitar sua suposta cidade natal, todos os sinais estavam ali. Mas ele estivera cego demais pelo amor, ou pelo que acreditava ser amor. Está gostando da comida? Perguntou ela, notando seu silêncio. Está deliciosa. Benício havia sido cuidadoso, servindo-se apenas dos pratos que vira Ornella também se servir, evitando qualquer coisa que pudesse ter sido preparada especialmente para ele. Você parece distante hoje. Aconteceu alguma coisa além da dor de cabeça? Não, só cansaço. Ele fez uma pausa, decidindo arriscar uma pequena sondagem. Por falar nisso, você viu Fabrício recentemente? Preciso discutir alguns detalhes financeiros da aquisição da vinícola Montebello com ele. O garfo de Ornella parou a meio caminho da boca. Seus olhos encontraram os de Benício, impenetráveis. Fabrício? Não o vejo há semanas. Por quê? Ele não tem respondido minhas ligações. Achei que talvez você soubesse de algo. Não sei de nada. Ela retomou a refeição, com movimentos fluidos e controlados. Talvez ele tenha tirado alguns dias de folga. Todo mundo precisa descansar às vezes. Benício assentiu, fingindo aceitar a explicação, mas não pôde deixar de notar como os dedos de Ornella apertaram levemente o guardanapo, um gesto revelador de tensão que ela rapidamente disfarçou. Após o jantar, Benício alegou que precisava verificar alguns e-mails e se retirou para o escritório. Certificou-se de que a porta estava bem fechada antes de acessar o sistema de câmeras que instalara. Queria verificar as gravações dos últimos dias, especialmente as do escritório. As imagens mostravam a rotina normal da casa, Yolanda limpando, Ornella lendo na biblioteca, nada fora do comum. Mas então, nas gravações de 2 noites atrás, Benício viu algo que fez seu coração acelerar. Era 3 da madrugada quando uma figura entrou sorrateiramente no escritório. Era Ornella, vestindo uma camisola de seda. Ela foi diretamente ao cofre, digitou a combinação e retirou alguns documentos. Sentou-se à mesa de Benício e começou a fotografar cada página com seu celular. Benício aumentou o volume, tentando ouvir se ela dizia algo. O silêncio foi quebrado apenas quando o celular dela vibrou. Ornella atendeu imediatamente. Sim, estou com eles agora, sussurrou ela. São os documentos da transferência de propriedade. Sim, 50 milhões. Não, ele não suspeita de nada. Precisamos agir logo, antes que ele perceba. Benício sentiu uma onda de náusea. Ela estava falando sobre ele, sobre seus negócios, com alguém que provavelmente era Pietro Vieselli, ou outro cúmplice. Continuou assistindo às gravações, avançando rapidamente até encontrar outro momento revelador. Na manhã seguinte, Ornella sozinha na cozinha, adicionando um pó branco ao pote de café que Benício usava exclusivamente. Meu Deus, murmurou ele, passando a mão pelo rosto. Ela realmente estava tentando envenená-lo, lenta e metodicamente. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Gaudêncio. Encontrei Pietro Vieselli. Está hospedado em um hotel em Bento Gonçalves sob o nome de Luca Moretti. Estou vigiando o local. Ele recebeu uma visita hoje, sua esposa. Benício sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Era a confirmação final. Ornella não apenas mantinha contato com o ex-marido que supostamente havia morrido, mas estava ativamente conspirando com ele.
Outra mensagem chegou logo em seguida. Consegui gravar parte da conversa deles. Ele mencionou finalizar o serviço neste fim de semana. Acredito que estejam planejando algo grande para breve. Este fim de semana. Faltavam apenas 2 dias. O tempo estava se esgotando. Benício estava tão absorto nas mensagens que não ouviu a porta se abrir. Quando levantou os olhos, Ornella estava parada no batente, observando-o com uma expressão indecifrável. "Trabalhando até tarde?" perguntou ela, sua voz melodiosa contrastando com a tensão que Benício sentia no ar. "Só verificando alguns detalhes", respondeu ele, bloqueando discretamente a tela do celular. Ornella caminhou até ele, seus passos silenciosos no carpete espesso. Colocou as mãos em seus ombros e começou a massageá-los suavemente. "Você trabalha demais, Benício. Precisa relaxar mais." As mãos dela, que antes traziam conforto, agora provocavam arrepios de apreensão em Benício. Cada toque parecia calculado, cada carícia uma parte da encenação. "Estou pensando em irmos a São José dos Ausentes neste fim de semana", continuou ela, inclinando-se para beijar seu pescoço. "Aquela pousada isolada que você gosta. Seria perfeito para descansar depois de toda essa correria com a nova vinícola. Fim de semana. Pousada isolada." As palavras de Gaudêncio ecoaram na mente de Benício. "Finalizar o serviço neste fim de semana. Talvez seja uma boa ideia", respondeu ele, virando-se para encará-la. "Podemos partir na sexta-feira." O sorriso de Ornella se alargou, revelando dentes perfeitamente brancos. "Vou fazer as reservas amanhã mesmo." Quando ela saiu do escritório, Benício soltou a respiração que nem percebera estar segurando. A situação estava escalando rapidamente. Ornella e Pietro planejavam finalizar o serviço neste fim de semana, e ela acabara de sugerir uma viagem para um local isolado no mesmo período. A conclusão era inescapável. Eles planejavam matá-lo durante essa viagem, provavelmente forjando algum tipo de acidente nos campos de cima da serra, onde os riscos naturais abundavam, de desfiladeiros a tempestades repentinas, de trilhas perigosas a rios caudalosos. Benício precisava agir rapidamente. Mandou uma mensagem para Gaudêncio, relatando a conversa com Ornella e pedindo um encontro urgente para a manhã seguinte. Depois, com o coração pesado, fez algo que jamais imaginara que faria. Procurou por armas na casa. No fundo de um armário no quarto de hóspedes, encontrou um revólver que mantinha para emergências. Verificou se estava carregado e o guardou em um local de fácil acesso. Era surreal pensar que estava se armando contra a própria esposa, a mulher com quem compartilhara sua vida por 7 anos. Mas aquela mulher, ele agora sabia, nunca existira de verdade. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, Benício saiu silenciosamente da mansão. Ornella ainda dormia, ou pelo menos fingia dormir. Ele deixou um bilhete dizendo que tinha uma reunião matinal em Caxias do Sul e voltaria no início da tarde. O encontro com Gaudêncio foi em um local ainda mais discreto que o anterior. Uma pequena propriedade nos arredores de Garibaldi, pertencente a um amigo de confiança do investigador. "A situação é mais grave do que imaginávamos", disse Gaudêncio sem preâmbulos assim que Benício chegou. "Consegui acessar o quarto de hotel de Pietro Vieselli durante sua ausência. Encontrei isso." Ele mostrou fotografias tiradas com seu celular. Documentos falsificados no nome de Benício. Um testamento forjado deixando tudo para Ornella em caso de sua morte. Passaportes falsos em diversos nomes, incluindo um para Ornella com o sobrenome Dalagnol, como se ela planejasse manter a identidade de viúva após seu desaparecimento. "Eles estão planejando algo grande", continuou Gaudêncio. "E, pelo que ouvi da conversa deles, vai acontecer durante essa viagem a São José dos Ausentes. Provavelmente, um acidente trágico do qual apenas ela sairia viva." "E Fabrício, descobriu algo sobre ele?" O rosto de Gaudêncio escureceu. "Tenho más notícias. Encontraram um corpo em uma área remota de Cambará do Sul ontem à noite. A identificação preliminar aponta para Fabrício Pasquale." Benício sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Ele está..." "Sim. E há evidências de que foi forçado a revelar informações antes disso. Informações financeiras, provavelmente."
Meu Deus, murmurou Benício, a culpa o consumindo. Ele morreu por minha causa, porque sabia detalhes das minhas finanças que eles queriam. Não se culpe, você também é uma vítima aqui. Gaudêncio fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. A questão agora é: o que você quer fazer? O que posso fazer? Ir à polícia? Com o que temos até agora, seria difícil conseguir uma ação imediata. Sua esposa é esperta, manteve suas mãos limpas, e temos que considerar as conexões que ela pode ter nas autoridades locais. Lembre-se que em casos anteriores, ela parecia ter facilitadores em posições estratégicas. Benício levantou-se, caminhando de um lado para outro na pequena sala, a tensão emanando de cada movimento. Então, o que sugere? Temos duas opções, respondeu Gaudêncio, pragmático. Você pode desaparecer, usar seus recursos para começar uma nova vida longe daqui, abandonando tudo que construiu. Ou podemos armar uma armadilha. Que tipo de armadilha? Você finge aceitar a viagem a São José dos Ausentes. Nós preparamos uma equipe para monitorar cada movimento. Quando eles tentarem agir, nós intervimos e os pegamos em flagrante. Parece arriscado. É arriscado, concordou Gaudêncio, mas pode ser a única maneira de garantir que eles paguem por seus crimes e de recuperar sua vida. Benício ponderou as opções, o peso da decisão oprimindo seus ombros. Abandonar tudo que construiu com tanto sacrifício ou arriscar sua vida em um plano perigoso? Preciso pensar, disse finalmente. Não temos muito tempo, alertou Gaudêncio. Eles estão acelerando os planos e agora que Fabrício está fora do caminho, eles têm todos os detalhes financeiros de que precisam. Quando Benício voltou para casa naquela tarde, encontrou Ornella no jardim, aparentemente tranquila enquanto cuidava das roseiras que cultivava com tanto carinho. Como era possível que aquela mesma mulher, que demonstrava tanta delicadeza com as flores, pudesse estar envolvida em algo tão sombrio? Reservei a pousada para o fim de semana, anunciou ela alegremente ao vê-lo. Partimos na sexta, às 9 da manhã. Será maravilhoso, só nós dois, como nos velhos tempos. Benício forçou um sorriso, enquanto uma decisão se cristalizava em sua mente. Não fugiria. Não abandonaria tudo que conquistara. Enfrentaria o que viesse, mas em seus próprios termos. Mal posso esperar, respondeu, abraçando-a e sentindo o corpo dela relaxar em seus braços. Era estranho como, mesmo sabendo de tudo, ainda havia uma parte dele que desejava acreditar que havia algo real no que compartilharam todos esses anos. Mas a realidade era dura e implacável. A mulher em seus braços havia planejado sua morte. E agora ele planejaria sua defesa. A sexta-feira amanheceu com uma típica neblina da serra, envolvendo a paisagem em um manto fantasmagórico que parecia apropriado para o momento que Benício vivia. Ele mal havia dormido na noite anterior, repassando mentalmente cada detalhe do plano que elaborara com Gaudêncio. Mantenha o microfone escondido no relógio sempre ligado, havia instruído o investigador. A equipe estará seguindo vocês a uma distância segura. Se algo parecer suspeito, diga a palavra-chave Vindima em uma frase casual e interviremos imediatamente. Benício verificou o relógio, um modelo discreto, mas sofisticado, com um microfone embutido tão pequeno que seria impossível detectá-lo sem equipamento especializado. Também carregava escondido sob o forro de sua mala o revólver que encontrara na casa. Não sabia se teria coragem de usá-lo, mas a sensação de segurança que proporcionava era inestimável. Está pronto, amor? A voz de Ornella, melodiosa como sempre, veio do quarto onde ela terminava de arrumar sua mala. O motorista chegará em 20 minutos. Quase pronto, respondeu ele, forçando um tom casual. Só verificando alguns e-mails do trabalho. Ornella apareceu na porta, radiante em um casaco de lã bege que realçava sua elegância natural. Seus cabelos negros estavam presos em um coque despretensioso e ela usava pouca maquiagem. A imagem da esposa perfeita pronta para um fim de semana romântico. Nada de trabalho neste fim de semana, declarou ela, aproximando-se para beijá-lo. Promete? Benício sorriu, sentindo um gosto amargo na boca. Prometo. O trajeto até São José dos Ausentes foi feito em relativo silêncio.
O motorista, não o habitual, mas um novo que Ornella havia contratado especialmente para essa ocasião, conduzia a SUV com habilidade pelas estradas sinuosas que cortavam a Serra Gaúcha. Não reconheço esse motorista, comentou Benício casualmente, tentando sondar mais informações. É Tarcísio, sobrinho da prima da Yolanda, respondeu Ornella prontamente. O Osmar está de folga, lembra? Comentei com você na semana passada. Benício não lembrava de tal conversa, mas assentiu como se recordasse. Observou o motorista pelo retrovisor. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos e expressão impassível. Havia algo em seus olhos, uma dureza que não combinava com a descrição de um simples parente de funcionária. Ocasionalmente, Benício verificava os carros na estrada atrás deles. Em algum lugar naquela rodovia, Gaudêncio e sua equipe o seguiam discretamente. A ideia trouxe algum conforto, embora a ansiedade continuasse a corroer seu estômago. À medida que avançavam para os campos de cima da serra, a paisagem se transformava. Os vinhedos davam lugar a campos de altitude, com araucárias pontilhando o horizonte e cânions impressionantes cortando a terra. A neblina, que havia se dissipado temporariamente, voltava a se adensar, envolvendo a estrada em um abraço fantasmagórico. Não é lindo? Comentou Ornella, segurando a mão de Benício. Sempre adorei este lugar. Parece selvagem, indomável. Sim, e imprevisível, respondeu ele, enfatizando a última palavra enquanto observava atentamente a reação dela. Um leve franzir de sobrancelhas foi a única indicação de que a mensagem havia sido recebida. Mas é por isso que você gosta daqui, não é? Pelo senso de aventura, pelo perigo controlado. Perigo controlado. As palavras ecoaram na mente de Benício como um aviso. Será que ela já estava insinuando o que viria a seguir? A pousada araucária ficava em uma área isolada próxima ao cânion das Pedras Brancas. Era um local exclusivo, com apenas 7 chalés de luxo espalhados estrategicamente para garantir privacidade total aos hóspedes. Benício e Ornella haviam se hospedado ali diversas vezes ao longo dos anos, apreciando a combinação perfeita de conforto e imersão na natureza. Quando chegaram, foram recebidos por Clemente Borges, o proprietário. Um gaúcho autêntico de pele curtida pelo vento frio e modos simples, mas refinados pela experiência de lidar com hóspedes abastados. Senhor Benício, Dona Ornella, que prazer recebê-los novamente, cumprimentou ele efusivamente. Preparamos o chalé Pinheiro, o favorito de vocês. Obrigado, Clemente, respondeu Benício, apertando a mão calejada do homem. Quem mais está hospedado aqui neste fim de semana? Só vocês, senhor. Os outros hóspedes cancelaram suas reservas. Algo sobre a previsão de geada forte. Clemente olhou para o céu nublado e sorriu. Mas como o senhor pode ver, apenas a típica neblina da serra. Benício sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma pousada isolada, sem outros hóspedes. O cenário perfeito para um acidente trágico. Que sorte a nossa, comentou Ornella, sorrindo para o proprietário. Teremos todo o lugar só para nós. O chalé Pinheiro era o mais afastado dos 7, localizado numa pequena elevação com vista para o cânion. Era espaçoso e elegante, decorado com artesanato local e móveis rústicos de madeira nobre. A cama king size coberta por edredons espessos ocupava o centro do quarto principal, e uma varanda ampla com cadeiras de balanço oferecia uma vista espetacular do entardecer serrano. Enquanto Ornella desfazia as malas, Benício aproveitou para explorar os arredores, verificando rotas de fuga potenciais e pontos estratégicos onde a equipe de Gaudêncio poderia se posicionar sem ser detectada. Pensei que poderíamos fazer uma caminhada até o mirante esta tarde, sugeriu Ornella quando ele retornou. Clemente disse que a vista do cânion está especialmente impressionante com esta neblina. Parece ótimo, concordou Benício, mantendo o tom casual. Vou tomar um banho antes. No banheiro, com o chuveiro ligado para disfarçar sua voz, Benício ativou o comunicador no relógio. Estamos na pousada. Somos os únicos hóspedes. Ela sugeriu uma caminhada até o mirante esta tarde. Pode ser quando tentarão algo. A resposta veio quase imediatamente. Recebido. Temos homens posicionados na mata ao redor da pousada e na trilha para o mirante.
Mantenha o comunicador ligado e use a palavra-chave se necessário. A caminhada começou tranquilamente. Clemente pessoalmente guiava o casal, apontando espécies nativas de plantas e compartilhando histórias locais. Ornella parecia genuinamente relaxada, comentando sobre a beleza da paisagem e tirando fotografias ocasionais. Foi quando estavam próximos ao mirante, um ponto que se projetava sobre o cânion, com uma queda de quase 300 metros, que Benício notou uma mudança no comportamento de Clemente. O homem verificou o relógio discretamente e sugeriu que avançassem para um ponto específico. "Tem um lugar especial que quero mostrar para vocês", anunciou ele, guiando-os para uma área mais isolada do mirante. Um ângulo único, onde se pode ver toda a extensão do cânion. "É impressionante, mas precisamos ter cuidado. A borda é instável naquele ponto." Benício sentiu os músculos enrijecerem. Uma borda instável sobre um precipício mortal. O cenário perfeito para um acidente que pareceria perfeitamente plausível. "Parece interessante", respondeu ele, trocando um olhar significativo com Ornella. "Deve ser uma víndima de paisagens diferentes do que estamos acostumados." Ela franziu o senho por um instante, mas seu sorriso rapidamente retornou. "Sim, adoro colher novas experiências." A palavra-chave havia sido dada. Em algum lugar próximo, a equipe de Gaudêncio estava se mobilizando. A trilha estreitava-se cada vez mais, com o chão coberto de pedras soltas, tornando o caminho perigoso. A neblina havia se adensado, reduzindo a visibilidade a poucos metros, criando uma atmosfera quase fantasmagórica. "Estamos quase chegando", anunciou Clemente, sua voz estranhamente tensa. Foi nesse momento que Benício notou o brilho metálico parcialmente escondido sob o casaco do guia. Uma arma. "Na verdade, acho que deveríamos voltar", disse ele firmemente. "A neblina está piorando, e o caminho parece perigoso." "Mas, senhor, viemos até aqui", protestou Clemente. "Benício está certo", interveio Ornella, surpreendendo-o. "Podemos deixar o mirante para amanhã, com melhor visibilidade." Algo no tom dela alertou Benício. Era como se ela também estivesse desconfortável com a situação, como se o plano estivesse sendo alterado sem seu conhecimento. Clemente hesitou, claramente contrariado, mas acabou cedendo. "Como quiserem. Vamos voltar então." Durante o retorno, Benício observou a tensão crescente entre Ornella e Clemente. Eles trocavam olhares significativos, e uma vez ele a viu balançar levemente a cabeça em negativa, quando o homem fez um movimento em direção ao compartimento onde a arma estava escondida. De volta à pousada, o jantar foi servido no restaurante principal, com vista para a paisagem agora envolta em escuridão, pontuada apenas por algumas luzes distantes. Um garçom silencioso servia os pratos típicos gaúchos: arroz carreteiro, costela assada, polenta cremosa, enquanto uma música suave tocava ao fundo. "Está tudo bem, amor?", perguntou Ornella, notando o silêncio prolongado de Benício. "Você parece preocupado." "Só cansado da viagem", respondeu ele, forçando um sorriso enquanto recusava discretamente o vinho que ela insistia em servir em sua taça. "E você?" Parecia tensa na trilha. Ornella hesitou por um momento, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "Não gostei do rumo que o passeio estava tomando. Aquela borda do cânion parecia perigosa demais." Era uma resposta ambígua, e Benício não conseguia determinar se ela estava sendo sincera ou apenas mantendo a fachada. Após o jantar, voltaram para o chalé sob um céu estrelado impressionante. O frio intenso da serra envolvia tudo como um manto gélido, e os sons noturnos da natureza, o pio das corujas, o ocasional uivo distante de um lobo-guará, criavam uma sinfonia primitiva ao redor deles. "Que tal um drink junto à lareira?", sugeriu Ornella, dirigindo-se ao pequeno bar no canto da sala. "Trouxe aquela grapa especial de Veranópolis que você gosta tanto." "Só um pouco, então", concordou Benício, sentando-se próximo à lareira enquanto observava atentamente cada movimento dela. Ornella preparou 2 drinks, trazendo-os numa bandeja. Entregou um a Benício e sentou-se na poltrona ao lado dele. "A esse fim de semana perfeito", brindou ela, erguendo o copo. Benício sorriu, tocando levemente seu copo no dela, mas não bebeu.
Quando ela desviou o olhar momentaneamente para o fogo, ele trocou rapidamente seu drink pelo vaso de uma pequena planta decorativa próxima. "Está uma noite linda", comentou ela, bebendo um gole generoso. "Lembra nossa primeira vez aqui? Depois daquele leilão em Bento Gonçalves?" "Como poderia esquecer?", respondeu ele, fingindo beber enquanto observava o líquido sendo absorvido pela terra do vaso. "Foi quando decidimos construir a casa no Vale dos Vinhedos." A conversa fluiu por temas banais, memórias compartilhadas que agora Benício questionava se haviam sido genuínas. Estava atento a cada ruído suspeito, a cada movimento nas sombras, além da sala iluminada pelo fogo da lareira. Foi quando Ornella foi ao banheiro que ele notou o celular dela vibrando sobre a mesa. Numa decisão impulsiva, desbloqueou a tela. Conhecia a senha, uma combinação da data de aniversário dela com os últimos dígitos do CPF. A mensagem exibida fez seu sangue gelar. "Plano alterado. Não será no Mirante. Ele está desconfiado. Usaremos o plano B esta noite. Pietro chega em 1 hora." Benício mal teve tempo de processar a informação quando ouviu o som da descarga. Rapidamente recolocou o celular na posição original e voltou para seu lugar próximo à lareira, o coração martelando no peito. Pietro estava vindo. O homem que supostamente morrera num incêndio, o ex-marido de Ornella, estava a caminho da pousada naquele exato momento. E eles tinham um plano B. Tentando manter a calma, Benício ativou discretamente o comunicador no relógio enquanto Ornella ainda estava no banheiro. "Urgente! Pietro Vieselli está vindo para a pousada. Chegará em menos de 1 hora. Eles têm um plano alternativo." A resposta veio imediatamente. "Recebido. Estamos reposicionando a equipe. Mantenha-se alerta e use a palavra-chave ao primeiro sinal de perigo." Quando Ornella retornou, Benício notou algo diferente em seu comportamento. Ela parecia mais tensa, verificando o relógio com frequência e lançando olhares ocasionais para a escuridão além da janela. "Estou com dor de cabeça", anunciou ela subitamente. "Acho que vou deitar mais cedo. Vou ficar mais um pouco aqui fora", respondeu Benício. "O ar frio vai me fazer bem." Ela hesitou, claramente contrariada com a ideia de deixá-lo sozinho. "Tem certeza? Posso te fazer um chá antes de deitar. Não se preocupe, vá descansar." Quando ela finalmente entrou, Benício soltou a respiração que nem percebera estar segurando. A armadilha estava prestes a se fechar, mas ele não sabia mais quem era o caçador e quem era a presa. Olhando para a escuridão impenetrável da serra, sentiu uma certeza sombria. Antes que o sol nascesse novamente sobre aquelas montanhas, muitas verdades viriam à tona. E nada em sua vida voltaria a ser como antes. Passava da meia-noite, quando Benício escutou o som suave de um motor aproximando-se pela estrada de terra. Da varanda escurecida do chalé onde permanecia em vigília, podia ver apenas os faróis fracos de um veículo cortando a escuridão serrana, movendo-se lentamente em direção à pousada. Com o coração acelerado, ativou o comunicador no relógio. "Um veículo está chegando. Pode ser Pietro Vieselli." A resposta veio quase imediatamente. "Visualizado. Temos homens posicionados próximos à entrada da pousada. Mantenha-se no chalé e aguarde instruções." Benício hesitou. Parte dele queria confrontar o homem que, junto com Ornella, conspirava contra sua vida. Queria olhar nos olhos de Pietro Vieselli e exigir respostas. Mas sabia que seria imprudente. O plano era permitir que eles revelassem suas intenções claramente, para que pudessem ser capturados em flagrante. Recuando para as sombras, observou quando o carro estacionou e um homem desembarcou. Mesmo à distância e com pouca luz, Benício reconheceu a figura. Era o mesmo homem que vira no restaurante à beira da estrada dias atrás, o homem da fotografia que Gaudêncio lhe mostrara. Pietro Vieselli. Clemente, o proprietário da pousada, apareceu silenciosamente das sombras para recebê-lo. Trocaram algumas palavras em voz baixa e seguiram juntos em direção ao restaurante principal, não ao chalé onde Benício e Ornella estavam hospedados. Benício voltou silenciosamente para dentro. Ornella parecia dormir profundamente na cama king size, sua respiração regular e ritmada. Ele sabia, contudo, que era apenas uma encenação. Em breve, ela se levantaria para encontrar Pietro,
pensando que o marido estaria inconsciente graças ao drink adulterado. Com movimentos cuidadosos, Benício pegou o revólver escondido na mala e o guardou no bolso do casaco. Depois, deitou-se na cama ao lado de Ornella, fingindo um sono pesado, com roncos ocasionais para maior realismo. Não precisou esperar muito. Cerca de 20 minutos depois, Ornella moveu-se discretamente, virando-se para verificar se ele dormia. Benício manteve a respiração regular, os olhos fechados, o corpo aparentemente relaxado. Satisfeita, ela levantou-se com uma agilidade que contradicia seu suposto sono. Trocou rapidamente de roupa, escolhendo calças escuras e um casaco pesado. Roupas práticas, não o que se esperaria para um encontro romântico. E saiu silenciosamente do quarto. Assim que a porta se fechou, Benício levantou-se. Ativou novamente o comunicador. Ela saiu, provavelmente indo encontrar Pietro no restaurante principal. Confirmado. Nossos homens os veem. Estão conversando com Clemente. Parece uma reunião tensa. Benício tinha duas opções: permanecer no chalé conforme as instruções ou seguir Ornella para descobrir mais sobre seus planos. A curiosidade e a necessidade de respostas falaram mais alto. Vou me aproximar para ouvir a conversa, informou ao comunicador. Negativo, é muito arriscado, permaneça no chalé. Ignorando o conselho, Benício saiu silenciosamente. A noite serrana estava fria e límpida, o ar cortante com o cheiro de pinheiros e grama molhada pelo orvalho. Estrelas brilhavam intensamente no céu escuro, proporcionando uma iluminação tênue ao caminho. A lua cheia, ocasionalmente encoberta por nuvens passageiras, lançava sombras fantasmagóricas pelo terreno. Mantendo-se nas sombras, Benício aproximou-se do restaurante principal. Através das janelas parcialmente abertas, podia ver 3 figuras sentadas a uma mesa: Ornella, Pietro e Clemente. Posicionou-se estrategicamente atrás de uma grande araucária, de onde podia ouvir a conversa sem ser detectado. Não está funcionando como planejado, dizia Pietro, sua voz tensa e irritada. O lado direito de seu rosto, marcado por cicatrizes de queimaduras, contraía-se nervosamente enquanto falava. Ele está desconfiado. Vi como recusou a bebida que você ofereceu. Ele não sabe de nada, respondeu Ornella, sua voz fria e calculista, tão diferente do tom doce que usava com Benício. Apenas não estava com vontade de beber. Acontece. Não podemos arriscar. Se ele descobrir algo antes de assinar os documentos, tudo estará perdido. Clemente, que até então permanecera em silêncio, interveio. Temos que agir esta noite. Meus homens só estão garantidos até amanhã cedo. Seus homens, pensou Benício. Então havia mais pessoas envolvidas naquela conspiração. Os documentos estão prontos? Perguntou Ornella. Pietro assentiu, retirando uma pasta da mochila que carregava. Transferência de propriedade da vinícola Monte Belo e de mais 3 propriedades para empresas fantasmas nas Ilhas Cayman. De lá, o dinheiro será transferido para nossas contas na Suíça. 50 milhões de euros limpos e sem rastros. Benício sentiu uma onda de náusea. Não era apenas sua vida que queriam, era todo o seu patrimônio, construído com tanto sacrifício ao longo dos anos. E o testamento? Perguntou Clemente. Também pronto, respondeu Pietro. No evento de sua morte, todo o restante dos bens vai para Ornella. Ou melhor, para Valentina Zanetti. Valentina? Benício franziu o senho. Outro nome, outra identidade. E depois? Insistiu Clemente. Como faremos parecer um acidente? Pietro sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Já cuidei disso. Uma injeção de uma substância não detectável em autópsias convencionais. Ele terá um aparente ataque cardíaco durante o sono. Ninguém questionará. Um empresário de meia-idade sob estresse constante, com histórico familiar de problemas cardíacos. Benício levou a mão ao peito instintivamente. Era verdade que seu pai havia sofrido um infarto aos 48 anos. Ornella conhecia esse detalhe de sua história familiar e aparentemente o havia compartilhado com seus cúmplices. E depois fugimos para onde combinamos? Perguntou Ornella. Exatamente como planejamos, confirmou Pietro. Você descobre o corpo pela manhã, chama por socorro, interpreta a viúva devastada.
Enquanto isso, eu e Clemente sumimos com o dinheiro da transferência inicial. Você fica para cuidar do funeral, resolver as questões legais do testamento, e em algumas semanas nos encontra no local combinado. E ninguém nunca suspeitará de nada, concluiu ela, um sorriso frio desenhando-se em seus lábios. Benício havia ouvido o suficiente. Recuou cuidadosamente, pretendendo voltar ao chalé antes que notassem sua ausência. Mas no escuro, não viu um pequeno galho caído no chão. O som da madeira quebrando sob seu pé pareceu estrondoso no silêncio da noite. As vozes no restaurante cessaram imediatamente. — O que foi isso? Perguntou Pietro alarmado. — Deve ser algum animal, respondeu Clemente, mas sua voz traía incerteza. — Vá verificar, ordenou Ornella. Benício não esperou para ver mais. Moveu-se rapidamente entre as sombras, retornando ao chalé pelo caminho mais direto possível. Seu coração martelava no peito e a adrenalina corria por suas veias. Assim que entrou, ativou o comunicador. Eles estão planejando me matar esta noite. Injeção para simular ataque cardíaco. Tem documentos de transferência de propriedades e um testamento falso. Precisamos agir agora. Equipe mobilizada, veio a resposta. Estamos a 5 minutos de sua localização. Tranque a porta e mantenha-se armado. Benício verificou o revólver, certificando-se de que estava carregado. Posicionou-se estrategicamente no quarto, com visão clara da porta e das janelas, mas protegido parcialmente por um armário pesado. Os minutos se arrastavam como horas. Cada som exterior, o vento nos pinheiros, o ocasional pio de uma coruja, o ranger natural da madeira do chalé, aumentava sua tensão. Finalmente, ouviu passos se aproximando do chalé. Não eram os passos leves e ritmados de Ornella, mas sim um andar mais pesado, masculino. A maçaneta girou lentamente, testando se a porta estava destrancada. Benício havia propositalmente deixado-a assim, não querendo alertar os conspiradores de que estava acordado e ciente de seus planos. A porta se abriu e a figura de Pietro Vieselli recortou-se contra a luz fraca do exterior. Em uma mão, carregava o que parecia ser uma seringa. Nem mais um passo, advertiu Benício, apontando o revólver diretamente para o peito do intruso. Pietro congelou, a surpresa estampada em seu rosto parcialmente desfigurado. — Benício! Você deveria estar drogado, inconsciente, pronto para ser sua próxima vítima, completou Benício, a voz tremendo ligeiramente de raiva. Acho que seus planos não vão dar certo desta vez, Dr. Vieselli. Por um momento, o médico pareceu considerar suas opções. Seus olhos moveram-se rapidamente da arma para a porta, calculando suas chances. Não recomendo, advertiu Benício, percebendo suas intenções. Onde está minha esposa? Ou devo dizer, Valentina Zanetti. Pietro riu, um som áspero e sem humor. Então você sabe. Sei o suficiente. Sei que você e ela são cúmplices em uma série de fraudes e... Benício hesitou, não querendo pronunciar a palavra mais grave. Sei que não é a primeira vez que vocês fazem isso, e sei que Fabrício, meu contador, foi uma de suas vítimas recentes. Algo mudou na expressão de Pietro, um lampejo de surpresa, talvez até medo. Você investigou a fundo. Tive ajuda, respondeu Benício. A mesma ajuda que neste momento está cercando esta pousada, prendendo seus cúmplices. Está acabado, Pietro. Como para confirmar suas palavras, sons de atividade vieram do exterior. Vozes autoritárias, passos apressados, o inconfundível som de ordens sendo dadas. Vocês não entendem, disse Pietro, sua postura mudando de arrogante para defensiva. Não é o que parece. Ornella, Valentina, ela não é quem você pensa. Isso é óbvio, retrucou Benício amargamente. Não, você não entende, insistiu Pietro, um desespero crescente em sua voz. Ela tem problemas, transtornos mentais severos, múltiplas personalidades. A mulher que você conhece como Ornella, ela realmente ama você. É outra personalidade, Valentina, que planeja essas coisas. Benício franziu o senho, incerto se estava ouvindo uma explicação genuína ou apenas mais uma manipulação. E você, como médico, decidiu aproveitar-se dessa condição em vez de tratá-la? Pietro baixou o olhar, a vergonha finalmente aparecendo em seu rosto marcado. No começo eu tentei.
Quando nos casamos, eu realmente acreditava que podia ajudá-la. Mas então, as outras personalidades começaram a me manipular. E quando me dei conta, estava tão envolvido que não havia mais volta. Antes que Benício pudesse responder, a porta se abriu novamente. Ornella, ou Valentina, entrou seguida de perto por Gaudêncio e 2 homens que Benício reconheceu como parte de sua equipe. "Benício!" exclamou ela, parecendo genuinamente surpresa e aliviada. "Graças a Deus você está bem. Este homem..." Ela apontou para Pietro. "Ele invadiu a pousada. Clemente me avisou e..." "Chega, Ornella!" interrompeu Benício firmemente. "Ou devo chamá-la de Valentina, ou talvez Aurora, ou Clarice." O rosto dela empalideceu visivelmente. Seus olhos, antes amorosos, endureceram-se instantaneamente, como se uma máscara tivesse caído. "Você não sabe de nada", disse ela, a voz completamente diferente, mais fria, mais dura, com um sotaque ligeiramente alterado. "Sei o suficiente", respondeu Benício. "Sei que você e Pietro planejavam me matar esta noite, depois de me forçar a assinar documentos transferindo minhas propriedades. Sei que fizeram o mesmo com outros antes de mim. E sei que Fabrício pagou com a vida por conhecer detalhes das minhas finanças." Gaudêncio deu um passo à frente, algemando Pietro enquanto falava. "Ornella Zanetti, ou qualquer que seja seu nome real, você está detida por conspiração para homicídio, fraude e diversos outros crimes, que serão detalhados na delegacia." Enquanto o outro agente se aproximava para algemá-la, algo surpreendente aconteceu. O corpo de Ornella pareceu enrijecer, seus olhos reviraram momentaneamente, e quando voltou a si, sua expressão era completamente diferente, mais suave, mais vulnerável, quase infantil. "Benício!" chamou ela, a voz tremendo. "O que está acontecendo? Quem são essas pessoas?" Pietro soltou um suspiro pesado. "E agora conhecemos Bianca", disse ele, como se apresentasse alguém. A mais frágil das personalidades. Benício olhou para a mulher que amara por 7 anos, agora uma completa estranha diante dele. O que Pietro dissera sobre transtornos mentais seria verdade? Ou era apenas mais uma manipulação? Enquanto os agentes levavam Pietro e Ornella, Valentina, Bianca para fora, Gaudêncio aproximou-se de Benício. "Você está bem?" Benício assentiu mecanicamente, ainda processando tudo o que acontecera. "Encontramos os documentos que eles mencionaram. Transferências milionárias, testamento falsificado, tudo. E na mala de Pietro, uma maleta com equipamento médico, incluindo substâncias que poderiam induzir parada cardíaca. E Clemente, detido junto com 2 funcionários da pousada que faziam parte do esquema. Parece que ele foi recrutado recentemente, atraído pela promessa de uma porcentagem dos 50 milhões. Benício desabou em uma cadeira, subitamente exausto. O que Pietro disse sobre ela ter transtornos mentais, múltiplas personalidades. Você acha que é verdade? Gaudêncio hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. É possível. Já vi casos semelhantes na minha carreira. Pessoas com transtorno dissociativo de identidade podem desenvolver personalidades distintas, algumas completamente desconhecidas das outras. Então, a Ornella que eu conheci, que amei todos esses anos, pode ter sido real à sua maneira, completou Gaudêncio gentilmente. Uma personalidade que realmente amava você, completamente separada da personalidade que planejava prejudicá-lo. Benício passou a mão pelo rosto, sentindo o peso daquela revelação. Era difícil processar a ideia de que a mulher com quem compartilhara sua vida não era completamente responsável por suas ações, que parte dela poderia realmente tê-lo amado, enquanto outra parte planejava sua morte. "O que acontece agora?" perguntou, sentindo-se subitamente perdido. "Ela será submetida a avaliações psiquiátricas extensivas. Se confirmado o transtorno, provavelmente será internada em uma instituição especializada, em vez de ir para a prisão comum." Benício assentiu, um nó se formando em sua garganta. "Posso vê-la?" Gaudêncio pareceu surpreso. "Tem certeza? Depois de tudo que aconteceu? Preciso olhar nos olhos dela mais uma vez. Preciso tentar entender." O investigador hesitou,
mas finalmente concordou. Vou providenciar. Mas será em ambiente controlado, com segurança. Enquanto saíam do chalé, o céu começava a clarear no horizonte serrano. Um novo dia nascia, trazendo consigo a promessa de respostas, mas também o peso de verdades difíceis de aceitar. Para Benício Dalagnol, era o fim de uma vida e o início de outra. Uma vida construída sobre as ruínas do que acreditara ser verdadeiro, mas que agora precisaria ser reconstruída, tijolo por tijolo, com a sabedoria dolorosa que só as grandes decepções podem trazer. Os dias que se seguiram ao incidente em São José dos Ausentes foram um turbilhão para Benício. Depoimentos intermináveis, documentos a assinar, reuniões com advogados e, acima de tudo, tentativas de compreender o incompreensível. Como a mulher que amara por 7 anos podia ser, simultaneamente, a pessoa que planejara sua morte. 2 semanas após aquela noite fatídica, Benício finalmente conseguiu a autorização para visitar Ornella. Ela estava detida em uma ala psiquiátrica de segurança máxima em Porto Alegre, aguardando avaliações mais completas que determinariam seu destino legal. O local era austero, com paredes brancas e iluminação fria que emprestavam um tom quase fantasmagórico aos rostos. Benício foi conduzido por um corredor longo até uma sala de visitas especializada, com uma mesa fixa ao chão e cadeiras igualmente imóveis. Um vidro de segurança separava os 2 lados da sala. Quando Ornella entrou, acompanhada por 2 enfermeiros, Benício quase não a reconheceu. Seus cabelos, antes sempre impecáveis, estavam presos em um coque desleixado. O uniforme cinza da instituição substituía as roupas elegantes que costumava usar. Mas foi o olhar, vazio, distante, que mais o impactou. Benício, disse ela, sentando-se do outro lado do vidro. Sua voz soava diferente, sem a cadência melodiosa que ele conhecia tão bem. Ornella, respondeu ele, incerto de como prosseguir. Ou prefere ser chamada de Valentina? Um sorriso triste se formou nos lábios dela. Depende do dia, da hora. Às vezes, nem eu mesma sei quem sou. Os médicos confirmaram, então, o transtorno dissociativo. Ela assentiu, os olhos fixos em algum ponto além do ombro de Benício. Transtorno dissociativo de identidade. Grau severo. Aparentemente carrego isso desde a infância, embora só tenha sido diagnosticado agora. Benício respirou fundo, tentando processar a informação. Durante as últimas semanas, havia lido incessantemente sobre o assunto, tentando entender como funcionava a mente de alguém com múltiplas personalidades. Quantas pessoas existem em você? Até agora, os médicos identificaram 5 personalidades distintas. Ela fez uma pausa, como se organizasse os pensamentos. Ornella é a que você conheceu, a que amava você. Sua voz falhou na última parte. Valentina é a planejadora, a manipuladora. Bianca é a criança assustada. Lorena é a protetora, agressiva quando necessário. E recentemente descobriram Catarina, que parece ser a personalidade original, soterrada pelas outras há décadas. E você agora é Catarina, eu acho. Pelo menos é como os médicos me chamam quando percebem mudanças específicas no meu comportamento e fala. Ela suspirou, parecendo genuinamente confusa. É estranho, sabe? Ter memórias fragmentadas de uma vida que não parece ser completamente minha. Benício tentou imaginar como seria existir assim, dividida entre diferentes identidades, cada uma com suas próprias memórias, desejos e intenções. Os médicos acham que você tem cura? Ela deu de ombros, um gesto estranhamente casual para uma conversa tão profunda. Cura é uma palavra complicada para transtornos mentais. Eles falam em integração das personalidades, em terapia a longo prazo. Anos, talvez décadas de tratamento intensivo. O silêncio pairou entre eles, carregado de perguntas não formuladas e respostas impossíveis. Por que veio me ver, Benício? Perguntou ela finalmente, encarando-o diretamente pela primeira vez. Depois de tudo que aconteceu, do que fizemos, ou pelo menos do que partes de mim fizeram a você. Era uma pergunta que ele mesmo vinha se fazendo desde que solicitara a visita. Por que precisava vê-la? Por que não simplesmente seguir em frente?
reconstruir sua vida longe das sombras que ela projetava. Precisava entender, respondeu honestamente. Precisava saber se os 7 anos que passamos juntos foram completamente uma mentira ou se havia algo real ali. Lágrimas se formaram nos olhos dela. Ornella amava você. Verdadeiramente, profundamente. Disso eu tenho certeza, mesmo tendo acesso apenas a fragmentos de suas memórias e sentimentos. Mas Valentina planejava me matar. Sim, a resposta simples e direta carregava o peso de uma terrível verdade. Valentina via você como um meio para um fim, como via todos os homens em sua vida. Para ela, tudo se resumia a sobrevivência e poder. E as outras personalidades? Sabiam dos planos de Valentina? Algumas sim, outras não. É complicado explicar como funciona a comunicação interna entre as personalidades. Algumas são completamente separadas, outras compartilham certas memórias ou sensações. Benício assentiu, tentando absorver tudo aquilo. Era difícil conciliar a imagem da mulher que amara com esta pessoa fragmentada diante dele. E Pietro, qual era realmente sua relação com ele? Um lampejo de algo, raiva, talvez, passou pelos olhos dela. Pietro é complexo. Começou como meu médico, tornou-se meu marido, depois meu cúmplice. Ele sabia do meu transtorno desde o início, mas em vez de me ajudar a integrar minhas personalidades, aprendeu a manipulá-las. A usar Valentina para seus próprios fins financeiros, a controlar Bianca através do medo, a neutralizar Lorena com medicamentos. Ele disse que tentou te tratar no início. Talvez tenha tentado, ou talvez essa seja a história que conta para si mesmo para justificar o que fez depois. Ela suspirou. A verdade é que somos ambos vítimas e algozes nessa história, Benício. Eu das circunstâncias que fragmentaram minha mente. Ele, de sua própria ganância e fraqueza moral. A conversa continuou por quase 1 hora, navegando por memórias compartilhadas que agora pareciam pertencer a outra vida. Benício percebeu que, apesar de tudo, ainda havia um resquício de sentimento por ela, não pela mulher que planejara sua morte, mas pela mulher que, em algum nível, realmente o amara. Quando o tempo da visita se esgotou, ele se levantou para sair, mas hesitou na porta. Vou voltar, disse, surpreendendo a si mesmo com a declaração. Não sei exatamente por quê, mas sinto que preciso acompanhar seu tratamento, entender melhor o que aconteceu conosco. Ela o olhou com uma mistura de surpresa e algo que parecia gratidão. Pode levar anos, Benício. Os médicos não dão garantias de sucesso. Tenho tempo e tenho amor, respondeu ele, as palavras saindo naturalmente. Amor verdadeiro nunca desiste. Nos meses que se seguiram, Benício dedicou-se a reconstruir sua vida. Os negócios, temporariamente abalados pelo escândalo, logo se recuperaram sob sua liderança firme, embora agora mais cautelosa. A aquisição da vinícola Montebello foi finalizada, mas não trazia a mesma alegria que teria antes dos eventos em São José dos Ausentes. Em sua mansão no Vale dos Vinhedos, Benício fez mudanças significativas. Não conseguia mais dormir no quarto que compartilhara com Ornella, optando por transferir-se para a suíte de hóspedes. O escritório, palco de tantas descobertas perturbadoras, foi completamente reformado, o piso de granito italiano substituído por ardósia local. Yolanda, a governanta cuja lealdade havia sido fundamental para desmascarar o complô, recebeu de Benício uma generosa indenização. O senhor não me deve nada, senhor Benício, protestou ela, quando recebeu o cheque de valor considerável. Devo minha vida a você, Yolanda, respondeu ele sinceramente. Se não fosse por sua coragem e lealdade, eu não estaria aqui hoje. Com o dinheiro, Yolanda realizou um sonho antigo. Comprou uma pequena pousada em sua cidade natal, Antônio Prado. Benício auxiliou na reforma e ampliação do local, que se tornou um refúgio acolhedor, especialmente para mulheres trabalhadoras que precisavam de um lugar seguro e acessível para descansar. Quero fazer por outras o que o senhor fez por mim, explicou ela durante a inauguração da pousada Nossa Senhora das Graças. Dar oportunidade para recomeçar. As visitas de Benício a Ornella, ou as diversas personalidades que habitavam seu corpo, tornaram-se regulares. Uma vez por semana, religiosamente,
Ele fazia a viagem até a instituição onde ela estava internada. Agora não mais como detenta, mas como paciente em tratamento compulsório. O progresso era lento, com avanços e retrocessos. Havia semanas em que ele conversava exclusivamente com Ornella, revivendo memórias felizes dos tempos compartilhados. Em outras, encontrava Valentina, fria e calculista, que o olhava com desprezo mal disfarçado. Ocasionalmente era Bianca quem o recebia, assustada e infantil, pedindo proteção contra inimigos invisíveis. Os médicos explicaram que o objetivo final do tratamento era a integração, fundir todas as personalidades em uma única identidade coesa, que incorporasse aspectos de cada uma delas, mas funcionasse como um ser unificado. É possível? Perguntou Benício ao Dr. Eugênio Mantovani, o psiquiatra responsável pelo caso. É possível, mas não há garantias, respondeu o médico cautelosamente. Cada caso de TDI é único. O de sua ex-esposa é particularmente complexo devido ao longo período sem diagnóstico e tratamento adequados. Estamos essencialmente tentando reunir fragmentos de uma mente que se dividiu há décadas. Quanto tempo pode levar? Anos, no mínimo. Talvez nunca se complete totalmente. O senhor precisa estar preparado para essa possibilidade. Benício aceitou a resposta com um aceno. Já não tinha ilusões de retomar o casamento ou reconstruir o que tinham antes. Sua presença ali era motivada por algo mais complexo, uma mistura de compaixão, curiosidade e, talvez, a necessidade de encerramento. No aspecto profissional, Benício gradualmente recuperou a confiança em sua equipe. Após o desaparecimento de Fabrício, contratou uma nova contadora, desta vez uma mulher de meia idade, com recomendações impecáveis e uma abordagem direta que não deixava espaço para segredos. Não confio facilmente, Dona Elizabeth, admitiu ele durante a entrevista. Aprendi da pior maneira possível. Nem deveria, respondeu ela pragmaticamente. Confiança no mundo dos negócios deve ser conquistada diariamente, com transparência e resultados. Foi justamente essa franqueza que o conquistou. Sob a gestão financeira de Elizabeth, os negócios prosperaram ainda mais, com novas aquisições estratégicas e parcerias que expandiram sua influência no setor vinícola da região sul. Gaudêncio Polesso, o investigador que havia sido crucial para desvendar a conspiração, tornou-se um amigo próximo e conselheiro. Foi ele quem, um ano após os eventos em São José dos Ausentes, sugeriu que Benício considerasse retomar sua vida pessoal. Você não pode viver eternamente à sombra do que aconteceu, disse Gaudêncio durante um churrasco na vinícola Cerro Azul. Há um mundo lá fora, pessoas que valem a pena conhecer. Benício sorriu tristemente. Não sei se consigo confiar novamente, Gaudêncio. Não dessa forma. A confiança não é algo que se dá de uma vez só, respondeu o ex-delegado. É construída gradualmente, testada em pequenas doses. Você aprendeu a lição da maneira mais dura possível, mas isso não significa que precisa passar o resto da vida sozinho. As palavras de Gaudêncio plantaram uma semente que, com o tempo, começou a florescer. Benício voltou a frequentar eventos sociais. Não mais como o empresário workahólico, obcecado pelo próximo negócio, mas como um homem mais equilibrado, que valorizava as pequenas alegrias da vida. Em uma dessas ocasiões, um leilão beneficente em prol de uma instituição de saúde mental em Porto Alegre, conheceu Fernanda Trevisan, médica neurologista que dedicava parte de seu tempo a pesquisas sobre transtornos dissociativos. Seu caso me intriga, disse ela após ser apresentada a Benício por um amigo comum. Não muitas pessoas continuariam visitando alguém que lhes causou tanto mal. Não é tão simples assim, respondeu ele, surpreendendo-se com a própria abertura para discutir o assunto. Não estou visitando a pessoa que planejou me ferir, mas sim a pessoa que, em algum nível, realmente me amou. Fernanda assentiu, compreensiva. A dualidade do transtorno dissociativo. É fascinante do ponto de vista científico, mas imagino que seja devastador emocionalmente para quem está envolvido. A conversa fluiu naturalmente dali em diante, transitando de temas profissionais para pessoais com uma facilidade que Benício não experimentava há muito tempo.
Ao final da noite, trocaram contatos com a promessa vaga de continuarem a discussão em outra ocasião. Essa ocasião se transformou em jantares ocasionais, depois em encontros regulares, sempre mantendo um ritmo cauteloso que respeitava as cicatrizes emocionais de Benício. Fernanda, com sua natureza analítica e paciente, compreendia suas hesitações melhor que a maioria. "Não estou competindo com um fantasma", disse ela certa vez, quando Benício mencionou sua preocupação sobre ainda visitar Ornella regularmente. "Estou conhecendo um homem complexo, que está lidando com uma situação igualmente complexa, da melhor maneira que pode." A relação entre eles se desenvolveu organicamente, sem pressões ou expectativas grandiosas. Era um conforto diferente do que Benício conhecera antes. Menos intenso, talvez, mas mais sólido, construído sobre uma base de honestidade e aceitação mútua. Enquanto isso, as visitas à instituição psiquiátrica continuavam. 1 ano e meio após o início do tratamento, Benício notou mudanças significativas. As transições entre personalidades tornavam-se menos abruptas, as memórias pareciam mais compartilhadas, e havia momentos em que ele sentia estar falando com alguém que incorporava traços de todas elas. A doçura de Ornella, a assertividade de Valentina, a vulnerabilidade de Bianca. "Estamos fazendo progressos", confirmou o Dr. Mantovani durante uma das consultas de acompanhamento. "Mas o caminho ainda é longo. A integração completa, se alcançada, levará anos." Em uma tarde particularmente significativa, enquanto visitava a instituição, Benício encontrou-a diferente, mais centrada, mais presente. Os médicos haviam informado que ela começara a acessar memórias traumáticas da infância que tinham sido reprimidas por décadas. "Lembro de coisas agora", disse ela, a voz calma, mas carregada de emoção contida. "Coisas que aconteceram quando eu era muito pequena. Coisas que explicam tudo isso." Ela fez um gesto vago indicando a si mesma, a instituição, a situação em que se encontravam. "É difícil?" perguntou Benício suavemente. "Devastador", respondeu ela com surpreendente franqueza. "Mas necessário, como podar um parreiral. Dói terrivelmente nas videiras, mas é o único caminho para que produzam frutos melhores na próxima safra." Naquela visita, ela fez algo inédito. Colocou a mão no vidro de segurança que os separava. Um gesto simples, mas carregado de significado. "Obrigada por não desistir", disse, os olhos marejados. "Não sei se algum dia serei completamente curada, se algum dia todas essas partes de mim serão integradas em uma pessoa funcional. Pode levar anos, décadas." Benício colocou sua mão contra a dela no vidro, sentindo o frio da barreira entre eles. "Tenho tempo e tenho amor. Amor verdadeiro nunca desiste." Não era uma promessa romântica, não era a declaração de um homem que esperaria eternamente para reatar um relacionamento. Era o reconhecimento de uma verdade mais profunda, que o amor, em sua forma mais pura, transcende as expectativas convencionais e se manifesta na capacidade de desejar o bem do outro, mesmo quando esse outro nos feriu profundamente. Enquanto dirigia de volta para Bento Gonçalves naquela tarde, Benício sentia-se mais leve do que em muito tempo. Sua vida havia sido virada de cabeça para baixo. Seus alicerces mais sólidos haviam sido abalados até os fundamentos. Mas das ruínas, algo novo começava a emergir. Não perfeito, não sem cicatrizes, mas autêntico. O sol se punha sobre os vinhedos da Serra Gaúcha, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que se refletiam nas videiras. Benício parou o carro em um mirante para contemplar o espetáculo, uma prática que havia adotado recentemente. Esses momentos de pausa, de apreciação das pequenas belezas do mundo. Seu telefone tocou. Era Fernanda, provavelmente ligando para confirmar o jantar daquela noite. Benício sorriu, sentindo uma onda de gratidão pela nova chance que a vida lhe dera. Antes de atender, olhou uma última vez para o horizonte infinito, onde céu e terra se fundiam em perfeita harmonia. Como a mente humana, pensou, um lugar onde opostos aparentes podem coexistir em equilíbrio, luz e sombra, alegria e dor, passado e futuro. Um contínuo infinito de possibilidades, sempre se renovando, sempre evoluindo. Com esse pensamento reconfortante,
Atendeu o telefone pronto para o próximo capítulo de sua história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Benício e Ornella tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se gostaram dessa narrativa, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida humana. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários.